Graça e paz, queridos. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, pastor e professor Anderson. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Anderson Teologia. E antes de darmos continuidade aqui ao nosso estudo, já que eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal e ativar as notificações, o sininho, para que você possa receber outros conteúdos que estarão sendo aqui disponibilizados nesse canal. Depois de 4 anos, sem estar aqui alimentando o canal, estamos de volta com a graça de Deus. E nós vamos estar dando um início de uma série de estudos positivos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Inclusive, eu já queria aqui recomendar o material de minha autoria, né? Esse material ele é fruto de pregações, exposições sobre as 7 igrejas, que já faço alguns anos, já aproximadamente aí já quase 10 anos que eu já trabalho ministrando a palavra sobre esse assunto, e acabou tornando este material. Tem abençoado muitas vidas, e já gostaria de recomendar a você que quiser adquirir, procure-nos e adquira o seu material e seja edificado e abençoado. Também estamos com uma coletânea de apostilas essas que eu tenho escrito desde o ano de 2017 até o presente momento. São 8 anos de produções, tudo aqui nesse material, queridos. Amém? Essa apostila, ela está no valor de R$150. Ela já está com abatimento de todas as apostilas que eu tenho, mais a encadernação. Né? Então você não está perdendo, você está ganhando. O que é o mais importante é você ganhar conhecimento da palavra de Deus. Bem, nós vamos começar hoje uma série de estudos, como eu havia dito, sobre as 7 igrejas, mas antes disso nós vamos fazer uma introdução ao livro de Apocalipse. Nada melhor do que lermos o capítulo 1. A partir do versículo 1, vamos ler todo o capítulo, que são 20 versículos no todo, que constitui-se de grande importância para entendermos os capítulos 2 e 3, que assim se seguirão. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva no livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã,
como neve, os olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. É uma leitura um pouco extensa, mas fundamental, vocês vão ver ao longo da nossa exposição sobre o estudo das 7 igrejas. Então, nosso material aqui, ele começa com um sumário, vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Tem um sumário aqui, onde nós vamos tratar sobre considerações preliminares ao livro de Apocalipse, autoria, destinatários, data, local da composição do livro de Apocalipse, propósito e estrutura do livro. Vamos falar também sobre as 7 cartas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Tá bom? Então vamos começar aqui então. Na introdução vai dizer assim: o presente estudo se delimitará a tratar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, hoje localizada no país da Turquia, no Oriente Médio. Nesse estudo iremos abordar os aspectos históricos e geográficos onde localizavam-se essas igrejas, e trataremos sobre o aspecto teológico da mensagem do Senhor Jesus para cada igreja. Antes trataremos das questões preliminares do livro do Apocalipse, tais como autoria, data, propósito, destinatário, entre outros, e um breve esboço do livro. Então aqui eu estou trazendo um panorama daquilo que eu vou estar apresentando ao longo desse estudo, que está nesse material, inclusive, para caso os irmãos queiram assim, fazer aquisição, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui, o que significa a palavra Apocalipse, né? Tem pessoas que quando já leem essa palavra, já automaticamente associa ela a um termo escatológico. De uma certa forma, não está errado, tá, irmãos? Isso aqui a gente tem que deixar isso claro. De uma certa forma, não está errado. Entretanto, o termo Apocalipse, ele não se fecha, ele não se delimita apenas a uma questão escatológica. O termo Apocalipse, ele vai muito além, tá, do que significa questão escatológica, que trata das últimas coisas. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela vem da palavra grega apokalipsis, né? Significa revelação. Então, o sentido etimológico da palavra Apocalipse fala de revelação, que tem o sentido de desvendar, descobrir, revelar. Sua revelação de Jesus relaciona-se ao desvendamento dos segredos dos fins dos tempos. No tocante à autoria desse livro, o autor identifica-se como João. Sobre ele abordaremos mais posteriormente. Então vamos lá. Esse livro está dentro de um gênero chamado apocalíptico. Tá? Esse gênero apocalíptico ele surge ali por volta do período interbíblico ou intertestamentário, como você queira entender, em um período de perseguição do povo de Deus, entre os anos 200 antes de Cristo ao ano 200 depois de Cristo. Tanto o judaísmo do período interbíblico e o judaísmo do período helenista, quanto o judaísmo do segundo templo, que é os tempos de Jesus, depois ali os apóstolos, as perseguições, a igreja ao longo dos séculos,
se vocês pararem para perceber, foi um período muito difícil para a Igreja de Cristo, tá? E nesse período surgiram literaturas, tá bom? Surgiram literaturas que visavam encorajar o povo de Deus em tempos difíceis, em tempos de adversidade. Então começaram a se surgir literaturas, obras, cartas escritas, tá bom? Você tem, por exemplo, um livro de gênero apocalíptico que não está no nosso cânon, que é a coleção de livros divinamente inspirados, que é o livro de Enoque, por exemplo, que é um livro que está nessa pegada de gênero apocalíptico. Você tem aí outros livros também. Inclusive o livro de Apocalipse, ele surge nesse contexto. Qual é o contexto? A igreja está passando por uma perseguição. O imperador Domiciano havia assumido o trono, né, do Império Romano, e ele lança uma perseguição contra a igreja de Cristo. E nos diz a Bíblia que, nesse texto que acabamos de ler, no versículo 9, que João está preso. João foi banido para a ilha de Patmos por amor de Jesus, como ele vai destacar aqui. Eu faço questão de ler novamente o versículo 9. Ele vai dizer assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então veja que João estava na prisão com o objetivo de dar testemunho de Jesus e da palavra do seu Deus. Perceba, prezados irmãos, que o apóstolo João ele está em um contexto de perseguição. E esta obra justamente ela nasce nesse contexto. Então todas as obras de gênero apocalíptico elas estão ligadas a tempos difíceis do povo de Deus, trazendo uma esperança, uma palavra de esperança para aquele povo, para aquelas comunidades, que o mal não se sobressairia muito tempo pelo bem, mas que o Deus Todo-Poderoso iria dissipar as forças do mal, derrotaria o mal para todo sempre e o bem sairia vencedor no final de tudo. O povo de Deus sairia vitorioso sobre a maldade e a perversidade dos seus algozes. Então, o livro de Apocalipse, ele tem essa mensagem intrínseca. Foi por isso que quando eu comecei há pouco essa transmissão, e alguns minutos atrás eu falei isso com vocês agora, que nos tempos bíblicos, né, o livro de Apocalipse, quando ele foi dado, ele não estava só aludindo a questões futuras do que vai acontecer, mas está falando de uma situação presente, de um problema, de um contexto de perseguição, de aflição, de oposição aos filhos de Deus. Você vai ver por inúmeras vezes alguns trechos desse livro de Apocalipse que é escrito numa linguagem simbólica. Outra coisa que eu acho que vale destacar aqui é que nem tudo que está no livro de Apocalipse é literal. Tá, irmãos? Nem tudo é literal. Eu vejo às vezes algumas pessoas querendo forçar, pegando passagens bíblicas de Apocalipse, texto fora do seu contexto, querendo forçar o texto a falar o que na verdade não é. Tá bom? E em detrimento disso, acabam criando interpretações exacerbadas, coisas totalmente fora do seu contexto, do seu sentido original. E a gente tem que entender que antes do livro de Apocalipse ter uma mensagem para nós, cristãos do século XXI, ele teve uma mensagem para um público específico naquele tempo, naquela época. E aí nos remete ao que nós estamos tratando agora com relação ao gênero apocalíptico, que nasce no período interbíblico, por volta ali do ano 200 a.C., e vai até o ano 200 depois de Cristo, que é um período que a igreja cristã está sob o auspício da perseguição do Império Romano. A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo combatida, a igreja está tentando ter as suas forças totalmente neutralizadas. Vamos ver que alguns estudiosos, alguns historiadores da igreja, né, historiadores eclesiásticos mais especificamente, eles vão decifrar 10 imperadores
e 10 perseguições que a Igreja de Cristo enfrentou ao longo dos primeiros séculos da Igreja. Então, é de suma importância nós refletirmos o contexto que o judaísmo helenista e o cristianismo primitivo estavam enfrentando para poder resistir às oposições por parte dos seus dominadores. Então, a gente está dentro de um contexto extremamente de oposição, extremamente de perseguição, um contexto extremamente de tribulação. Vamos ver que ao longo dessas cartas, alguns vislumbres, por exemplo, a igreja de Pérgamo, a gente tem ali um mártir da igreja chamado Antipas, que foi morto. Jesus chama a minha testemunha fiel. Jesus dá o nome àquele mártir de testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então perceba que o contexto no qual o livro de Apocalipse foi escrito foi num contexto de perseguição. E outra questão que eu acho pertinente enfatizarmos aqui, destacarmos aqui, é que o que levou João a ser preso na ilha de Patmos. Talvez você pode dizer assim, tá, pastor, mas o senhor já disse que é por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sim, obviamente, essa é a síntese. Mas vamos entender uma coisa. A perseguição por parte do Império Romano com relação ao personagem João, e eu defendo que quem escreveu esse livro foi o apóstolo João, discípulo do amor, acho que é pertinente nós destacarmos aqui algo interessante. João foi levado preso para Patmos, que hoje corresponde à Grécia, simplesmente por uma questão política. Porque o apóstolo Paulo esteve em Éfeso alguns anos antes do apóstolo João. Ele lançou mão ali, ele fundou a igreja em Éfeso. O Senhor fez maravilhas, obras extraordinárias através do apóstolo Paulo. Depois eu recomendo que vocês leiam em vossas Bíblias o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre isso. A conversão em massa que aconteceu naquela cidade, naquela região. E outra coisa importante nós destacarmos é que o apóstolo João ele é banido para a ilha de Patmos em detrimento, de uma perseguição política e religiosa. Certamente João estava indo como uma figura de oposição ao culto à deusa Diana, que aquela região era uma região de Éfeso, onde abrigava o templo à deusa Artemis para os gregos e a Diana, que era a deusa da caça e também a deusa materna, porque existiam as estatuetas que os arqueólogos descobriram em Éfeso da deusa Diana, né, ou Artemis, como você quer entender, são o mesmo personagem, só que em culturas diferentes, tinha diversos seios. E há quem diga que ela era a deusa protetora das mães, que amamentavam seus filhos, mas também era a deusa caçadora. E nessa região que adoravam, veneravam essa deusa, quando João chegou ali, tanto Paulo, depois João, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, entrou numa rota de colisão religiosa com aqueles povos pagãos. E isso já os cristãos não tinham muita simpatia dos pagãos naquela região. E sabemos que quando houve, né, porque os imperadores, acho que isso é importante destacar isso aqui também, para os irmãos poderem entender melhor, os imperadores, eles só eram venerados depois de mortos, tá bom? Depois de mortos, os imperadores eles eram venerados. Depois disso, os imperadores eles não eram mais venerados, né? Eles só eram venerados depois de mortos. Só que com o imperador Domiciano, ele muda a estratégia. Ele fala, não, por que só esperar o imperador morrer para ele ser venerado? Vamos também venerar o imperador vivo. E ele conseguiu apoio da região de Éfeso, que era uma região importantíssima, tinha uma população significativa. Alguns estudiosos dizem que havia aproximadamente 500 mil de habitantes naquela região. Então era uma cidade expressiva, de um apoio expressivo no Oriente Antigo
para que assim o imperador Domiciano alcançasse seu projeto de ser venerado em vida. E ali construíram um templo, inclusive existem ruínas arqueológicas que corroboram que havia de fato um templo ali ao imperador Domiciano. Foi descoberto esse templo, a arqueologia descobriu isso, e por sua vez o culto que era comum ali. E o que aconteceu? Em contrapartida, o imperador iria favorecer e fortalecer o culto à deusa Diana, que era a deusa padroeira daquela cidade. Então, quando João começou a surgir com uma pregação anti-imperialista, pregando contra a adoração ao imperador, numa pregação totalmente iconoclasta, okay? Pregando contra os deuses, as imagens ali daquela deusa Diana, obviamente ele sofreu sanções políticas por parte do imperador. Ele foi banido para a ilha de Patmos, e vou ainda enfatizar isso a vocês, que a ilha de Patmos tinha também um local de adoração, era um lugar muito forte depois de Éfeso, um lugar muito forte de adoração a Diana e ao imperador. Ali a adoração era muito mais notória, muito mais forte do que Éfeso. Ou seja, João foi colocado ali de castigo. Em outras palavras, o império quer dizer, agora você vai ter que engolir, estou parafraseando, tá? Você vai ter que engolir a religião, a deusa Diana, e você vai ter que engolir a crença, a adoração, a veneração a César. E aí, irmãos, foi quando João ele foi banido para a ilha de Patmos. Mas não pense vocês que João ficou como aquele filme, né? De João, do Apocalipse, mostra João trabalhando nas minas, velho, idoso. Não. Sim, ele já tinha uma idade avançada, isso é fato, mas o apóstolo João não estava trabalhando em minas nenhuma. João era um cidadão que estava ali transitando, tendo todo o contato com o povo ali local, mas João não poderia sair de Patmos, porque ele foi banido para ali e exilado. Somente um documento oficial por parte do Império era que poderia viabilizar sua alforria, sua libertação de volta para Éfeso, que segundo a tradição cristã era da onde ele pastoreava as igrejas da Ásia Menor, que hoje corresponde ao atual país da Turquia. Então, a gente precisa entender esse contexto para a gente poder ler o Apocalipse de acordo com o seu modus vivendi, latim, que é o seu modo de vivência, o seu contexto original. A gente não temos como ler a Bíblia dissociado do seu contexto original, tá bom? E outra coisa aqui, eu faço desse material uma defesa da autoria joanina. Se nós voltarmos ao versículo 1 aqui do capítulo 1, vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. E alguns aqui entendem que esse João não é o João apóstolo, mas sim um João chamado bispo de Éfeso. Existe uma discussão, eu levanto essa discussão aqui nesse material. Se você depois quiser saber melhor, adquira esse material para você poder conhecer. Existe uma discussão acadêmica com relação à autoria joanina, do apóstolo João, outros do bispo João de Éfeso, João bispo de Éfeso. Só que eu particularmente trabalho com a hipótese de que esse João é o apóstolo, o discípulo do amor. Até porque Jesus fala que se importa que eu quero que eles fiquem até que eu venha, né? Ele fala isso para Pedro. Qual é o problema que você tem com isso? Em outras palavras, João é aquele que tem o privilégio de receber a revelação das coisas que ainda vão acontecer. E Jesus glorificado, ele vem, ele se revela em uma visão, ele se manifesta a João em uma revelação, em um arrebatamento de sentidos, como está no capítulo 1 aqui, dos versículos 12 em diante, tá bom? Outra coisa interessante
é que esse livro ele foi escrito para as 7 igrejas, né, que a gente já viu aqui, de acordo com o versículo 11, aqui está relacionado às igrejas, tá bom? Para as quais João escreveu essa carta, esse livro. Diz assim, dizendo, escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, são essas 7 igrejas, tá bom? A data local e composição do livro, segundo alguns teólogos, o livro foi escrito próximo do fim do reinado do imperador Domiciano, entre os anos 95 e 96 depois de Cristo, no exílio do apóstolo João em Patmos. O propósito do livro de Apocalipse ter sido escrito o propósito principal era confortar e encorajar os cristãos nas suas perseguições presentes e nas futuras, ao assegurar-lhes o triunfo final de Cristo e de seus seguidores. Também é necessário advertir as igrejas contra falhas na doutrina ou na prática cristã. Então, o livro de Apocalipse, podemos classificar que ele tem um duplo propósito. Um duplo propósito. Qual é o duplo? O primeiro propósito é encorajar os cristãos que estão passando por perseguições. Lembra que eu falei do gênero Apocalipse há pouco? Pois bem, o livro de Apocalipse está inserido nesse contexto. Segundo propósito, é para tratar de alguns problemas morais, éticos, que estão acontecendo em algumas comunidades do Antigo Oriente Próximo, que hoje corresponde ao atual país da Turquia. Das 7 igrejas que o Senhor dirigiu a carta, somente 2 ele não censurou, que é de Esmirna e Filadélfia. As demais igrejas, todas receberam uma censura, uma crítica por parte de Jesus. Mas isso não significa dizer que as igrejas de Esmirna e de Filadélfia eram perfeitas no sentido moral de não terem erros. Havia problemas, haviam divergências, haviam situações conflitosas, mas majoritariamente a igreja se sobressaía em virtudes, em obras, do que as outras demais igrejas. Por isso que Jesus vai tecer uma crítica às 5 igrejas e apenas 2 elogios, pois em vez de ter muitos problemas morais em Esmirna e Filadélfia, elas tinham mais virtudes do que problemas, do que crises éticas e morais, tá bom? É isso que você precisa entender com relação a fazer, a princípio, uma leitura dos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, que fala sobre as 7 igrejas. E para a gente poder fechar esse bloco aqui, é a estrutura do livro de Apocalipse. O teólogo Donald Carson, ele vai estruturar o livro assim. Primeiro, como prólogo, que é o que nós lemos, todo o capítulo 1. Mensagem às 7 igrejas, que é os capítulos 2 e 3. Uma visão dos céus, capítulo 4, capítulos 4 e 5. Os 7 selos, capítulo 6, versículos 1 ao capítulo 8, versículo 5. As 7 trombetas, que vai do capítulo 8, versículo 6 ao capítulo 11, versículo 19. 7 sinais relevantes, capítulo 12, do versículos 1 ao capítulo 14, versículo 20, ou seja, capítulos 12, 13 e 14. As 7 taças, que vai do capítulo 15 ao capítulo 16. O triunfo do Deus Todo-Poderoso, que vai do capítulo 17, do versículo 1 ao capítulo 20, versículo 15. E um novo céu e uma nova terra, que é o capítulo 21, dos versículos 1 ao capítulo 22, versículo 5. E o epílogo, que é o capítulo 22, dos versículos 6 até o versículo 11. Então, irmãos, é nessa forma que está estruturado o livro de Apocalipse. Então, não se esqueça de inscrever no canal, assinar o sininho para obter novas notificações. E no nosso próximo vídeo, estaremos falando do porquê de 7 cartas. O que representa as 7 cartas e, permitindo Deus, também já vamos entrar falando sobre a igreja de Éfeso. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fique na paz.